6. Você que pode também, abra fazendo favor, aleluia, Jesus. Mateus 25, versículo 6. Vai dizer assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saia ao encontro. Aleluia, Jesus. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo não seja caso que nos falte a nós e a vós outras também. E diante aos que vendem e comprai para vós. Aleluia, Jesus. O que elas fizeram? Por que elas não foram atrás do azeite delas, aleluia, Jesus, como as outras 5? Será que elas estavam preocupadas mesmo com a vinda do noivo? Ou será que elas estavam querendo descansar um pouco, aleluia, Jesus? Que nós não venhamos ser como essas 5 virgens. Quando o noivo chegar, eles não venham nos pegar despreparados. Que ele não venha nos pegar dormindo, aleluia, Jesus. E quando nós falamos em dormir, existem muitas pessoas dormindo dentro da igreja. O sono espiritual, aleluia, Jesus. Aquela pessoa que já tanto faz como tanto fez, ela está somente presente. Só está o corpo dela aqui, mas a mente dela está vagando lá fora, aleluia, Jesus. Como está a sua mente nessa noite, aleluia, Jesus? Ali em Mateus, capítulo 13, versículo 24, também vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que enquanto aqueles homens dormiram, veio outros homens e semearam o joio no meio do trigo, aleluia, Jesus. Olha só um perigo de dormir, aleluia, Jesus, na presença do Senhor. O perigo de dormir, aleluia, Jesus. Jovens, não durma nessa noite. Desperta. Eu sei que não é fácil. Eu já estive sentada aí, eu sei que é difícil. Muitas pessoas, às vezes, elas só criticam, elas só falam. Muitas pessoas não levam muito a sério os jovens. Porque eles falam assim: tem tudo para viver, para fazer. O que está acontecendo? Não faz porque tem preguiça, porque é sem vergonha, porque não quer. Mas não é assim. O peso sobre o jovem é tão grande, aleluia, Jesus. Mas é tão lindo quando a gente vê um jovem cheio do Espírito Santo. Eu sei que vocês se espelham em jovens, em pregadores, em cantores, e vocês têm sede no coração para fazer. Mas o Senhor pede nessa noite: não durma, aleluia,